Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Hélio Silva e nesse vídeo a gente vai falar sobre um recurso muito interessante do Fluterflow, que são as Actions Blocks. Então pessoal, imagine que você está construindo um aplicativo e precisa executar várias ações repetidas em diferentes partes dessa aplicação. Então isso pode se tornar um problema, pois você precisaria criar essa ação ou copiar e colar a mesma ação em vários lugares. O bloco de ação ele resolve esse problema permitindo que você agrupe essas ações, em unidades menores e gerenciáveis. Então cada bloco ele encapsula uma loja específica e pode ser usado em qualquer lugar do seu aplicativo sempre que você precisar da mesma funcionalidade. Em resumo, um action block, um bloco de ação, ele é um conjunto de ações que executam uma tarefa específica e pode ser reutilizado em diferentes partes da sua aplicação. Aqui eu estou utilizando um exemplo bem simples, só para a gente entender a lógica de funcionamento. Então, ao clicar no botão fazer login, a gente tem uma validação de dados. Se for verdadeiro, faz o login, se for falso, exibe uma mensagem de erro. A gente pode muito bem criar esse bloco, esse bloco de ação, para fazer essa validação de dados. Então agora, em vez de criar toda essa estrutura, todas essas ações, eu chamo o meu bloco de ação já criado. Então a gente consegue ter uma estrutura de ações mais limpa e mais organizada, facilitando assim as manutenções. Então, por exemplo, aqui nessa validação de dados, se eu quiser alterar alguma coisa, eu vou lá no bloco de ação e faço as alterações. Além disso, ao criar um novo bloco de ação, eu consigo ter acesso, eu consigo reaproveitar blocos de ações já criadas. Então, nesse exemplo aqui, validar dados é um bloco de ação e eu consigo, por exemplo, utilizar ele, adicionar uma outra ação e utilizar lá dentro do meu fluxo de ação. Então, quais as vantagens que temos ao utilizar esses blocos de ações? Primeiro, reutilização. Você vai conseguir usar em diferentes partes do seu aplicativo, economizando tempo e esforço. Modularidade. É possível você dividir fluxo de ações mais complexos em blocos menores e fica muito mais fácil de você entender e modificar. O próximo é organização. Você vai conseguir manter suas ações mais organizadas e estruturadas, facilitando a leitura, facilitando ali um possível debug. E por último, a manutenção. Então você consegue alterar facilmente a lógica em um só lugar e a atualização ela será aplicada a todos os lugares onde o bloco de ação foi utilizado. Agora a gente vai visualizar alguns exemplos na prática lá dentro do Fluterflow. Então pessoal, já estamos aqui dentro do Fluterflow. Estou utilizando um exemplo bem simples. Então quando eu clicar nesse botão adicionar, ele vai salvar os dados que eu inseri aqui no text field. É um exemplo simples só para a gente fazer alguns testes aqui. Vamos selecionar o nosso botão adicionar. Aqui na parte superior a gente tem as actions e aqui do lado temos as actions blocks, que são os blocos de ação. Aqui embaixo em scope temos duas opções, temos o app level e o page level. Eu vou selecionar aqui o app level e vou criar um bloco. Vou definir aqui app level, vou fechar e vou criar um page level. Vou criar também, vou colocar page level, vou criar. Então você criando um bloco de ação do tipo app level, você tem acesso a ele em toda a sua aplicação. Então se você clicar aqui para adicionar uma nova página, então vou definir aqui page, vou criar, então eu consigo ter acesso a esse bloco de ação, diferentemente do nosso bloco de ação de página. Então, por exemplo, page level, eu criei aqui, porém nessa nova página eu não consigo ter acesso a esse bloco de ação, porque aquele bloco ele é específico da página que você criou. Voltando aqui, eu vou duplicar esse botão, eu vou mudar o texto aqui para mensagem e vou alterar também a cor. Vou colocar essa aqui. Então vamos criar um bloco de ação que ao clicar nesse botão a gente exibe uma mensagem. Então eu vou clicar aqui em Action Blocks, vou selecionar aqui App Level e vou criar um bloco chamado Mensagem. Criei. Chegando aqui a gente vai ter a seguinte estrutura. Aqui temos as opções de adicionar ações, adicionar condicionais, loop, ações paralelas. E aqui na lateral temos duas opções. Temos o Return Value, que é para ele retornar um valor. Então você pode marcar e selecionar o tipo de retorno. A gente não vai utilizar agora, vou desmarcar. Aqui na parte de baixo a gente vai ter essa opção para adicionar parâmetro. Então quando você define parâmetro, você está dizendo para esse bloco de ação que para ele ser executado de maneira correta, com 100% de êxito, você precisa passar esses dados específicos para ele. Ou um valor inteiro, ou um double, um boolean, ou um string, um vídeo, um vídeo path, um JSON. Então você precisa passar esses dados para que ele consiga ser executado. Nesse exemplo aqui, eu não vou adicionar nenhum parâmetro, vou remover e também não vou passar aqui nenhum retorno. Eu vou somente adicionar uma ação que vai ser
um show snack bar. Então a mensagem vai ser olá. Agora eu vou selecionar aqui o botão mensagem, clique em action, vou abrir aqui o Flow Editor, vou adicionar uma ação e aqui na parte de baixo a gente vai encontrar agora o App Actions Block. Eu vou selecionar aqui mensagem, vou selecionar, vou fechar e agora eu vou executar novamente aqui a minha aplicação. Agora quando eu clicar nesse botão mensagem, ele vai exibir aqui a mensagem olá. Vamos criar mais um bloco de ação, vou definir como cadastro, vou criar. Vamos adicionar uma ação para quando eu clicar nesse botão, ele vai adicionar a minha lista, o valor que eu digitar aqui nesse campo. Eu vou adicionar aqui uma ação, update app state, e eu vou selecionar a minha variável list valores. Ela que vai receber os valores que eu vou digitar aqui. Vamos selecionar edit list, e agora o valor que vai ser adicionado nessa lista, ele vem nesse campo de texto. Porém, quando eu clico nessa opção, eu não tenho acesso ao edit state. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um parâmetro, né? Então, eu vou selecionar aqui essa opção, Add Parameter, vou adicionar um parâmetro chamado valor, e vai ser do tipo double. Marcamos essa opção, e agora vamos clicar novamente na nossa ação, Value to Add, e agora eu tenho a opção aqui, Action Parâmetro, e eu vou selecionar aqui o valor. Aqui na parte de baixo a gente tem o tipo de atualização, então temos a opção de fazer um rebuild em todas as páginas ou não fazer o rebuild. Vou deixar desmarcado e agora eu vou fechar. Viemos aqui nesse botão para adicionar, clicamos aqui nas nossas actions, vamos abrir aqui o Flow Editor, adicionar uma ação e vamos procurar aqui por cadastro. Aqui podemos observar como eu defini o parâmetro lá no bloco, eu preciso passar esse parâmetro. Eu vou clicar aqui em Pass, valor, e esse valor ele vai vir da onde? Ele vem do nosso edit state, text field. Como eu não tinha acesso, né, ao text field, eu defini o parâmetro. E agora eu tenho essa opção para definir. Eu seleciono ele e agora eu posso fechar. Voltando aqui novamente nas nossas actions, aqui na parte de baixo a gente tem esse update page after, né? Ele pergunta se você quer atualizar essa página após a chamada desse bloco. Eu vou marcar essa opção para ele atualizar, vou fechar e eu vou executar novamente. A nossa aplicação já fez o carregamento, agora eu posso digitar o valor e clicar para adicionar, e automaticamente ele já vai adicionar a nossa lista. Então eu posso colocar outros valores específicos. Está funcionando, utilizando aqui o nosso bloco de cadastro. Vamos criar mais um bloco de ação novamente. Eu vou definir agora aqui um bloco chamado verificação. Vou criar. Eu vou adicionar uma condição. Essa condição ela vai verificar se o valor que eu digitar aqui já tem nessa minha lista. Eu vou adicionar aqui conditionals, single conditionals. Vamos selecionar aqui fit value, app state, vamos selecionar a nossa lista de valores, list contain, né, para verificar se contém, né, o valor. E aqui eu vou definir o parâmetro. Não temos o parâmetro, precisamos criar. Vou voltar aqui. Vou adicionar o parâmetro chamado valor, tipo double. Marco essa opção. E vamos clicar novamente para adicionar essa condição. Então, siga o conditionals, app state, lista de valores, list contains. E agora eu vou selecionar o parâmetro. O parâmetro, né, é o nosso text field. Como eu não tenho acesso, eu preciso criar esse parâmetro. Então, valor, confirmo. Então, se esse valor estiver na minha lista, né, se for verdadeiro, eu vou marcar aqui true, confirmo. Deixa eu colocar aqui um show snack bar. Ele vai exibir a mensagem, o valor já existe. E se esse valor não tiver, ele vai adicionar a ação, update app state, lista de valores, e vamos adicionar nossa lista. Parâmetros, valor. Pronto, podemos fechar. Vamos selecionar aqui o botão adicionar, actions. E agora eu vou alterar aqui a opção. Então não é mais cadastro, agora é verificação. Vou selecionar. Precisamos passar, né, o nosso parâmetro, que é o nosso text field. Então value, edit state, text field. Vou fechar. E agora eu vou atualizar. A nossa aplicação já fez o carregamento. Vou digitar o valor 3. Se eu clicar e adicionar novamente, ele vai dizer o valor já existe, né? Então eu vou adicionar um outro valor.
já existe. E agora, digitando 100, ele vai adicionar aqui a nossa lista. Caso você precise fazer alguma alteração em um bloco específico, você vai encontrar essa opção View, né? Então você seleciona novamente aqui a View, que é o bloco específico, e ele vai te direcionar lá para o bloco. Então você consegue fazer todas as alterações necessárias sem precisar vir aqui pelo Action Block, procurar o seu bloco de ação e clicar nele para poder fazer essa alteração. É meio que um atalho ali que vai facilitar quando você estiver fazendo essas alterações. Outra opção também é clicando aqui nessa opção, você consegue ter acesso a todos os Action Blocks. Você consegue também fazer a navegação entre eles. E aqui embaixo também tem a opção para você criar um novo Action Block. Para finalizar, criei essa tela, fiz a conexão lá com o Supabase, criei uma tabela bem simples, dois campos, né, o campo idade e o campo nome, só para a gente fazer esse último exemplo. Vou selecionar aqui o botão cadastrar, vamos clicar aqui em Action Blocks, criar mais um bloco, né, de ação. Vou definir aqui como cadastro Supabase. Então, como temos dois campos, vamos adicionar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro nome, que é do tipo string, e o segundo parâmetro vai ser a idade, que é do tipo integer. Vamos marcar essas duas opções. Observação, o tipo precisa ser igual ao que você definiu lá no Supabase. Então, como podemos ver aqui, eu defini o nome do tipo text e idade do tipo int. Aqui na parte superior a gente vai marcar return value. A gente vai retornar um valor. E esse valor vai ser do tipo string. Vamos marcar essa opção. E agora vamos adicionar nossas ações. Então, add actions. Vamos pesquisar aqui o role. Insert role, né, para a gente inserir uma linha lá no Supabase. Clica nessa opção. Vamos selecionar a nossa tabela. E a nossa tabela é essa aqui, TB valores testes. Vou selecionar. Vamos setar os campos. Então, vou definir aqui os dois campos. O primeiro é idade, pode ser nome, e o segundo vai ser idade. Aqui em Value, como eu não tenho acesso ao Text Field, eu preciso passar o parâmetro. Clico nessa opção, parâmetros, e aqui eu vou definir nome. Aqui em idade do mesmo jeito, seleciono Value, parâmetros e seleciono aqui idade. Podemos observar que na parte superior estamos recebendo um erro, é porque não definimos a ação de retorno. Eu vou clicar aqui e Add Return. Vamos marcar essa opção, falando que não tem nenhum retorno, preciso marcar. E aqui eu vou definir um texto, e vai ser dados cadastrados. Então, vou colocar aqui dados cadastrados. Esse vai ser o meu retorno. Aqui eu posso fechar. Vou selecionar aqui o botão cadastrar, Actions, e vamos adicionar uma ação. Vou abrir aqui o editor. Vamos pesquisar aqui, cadastro Supabase. Vamos passar os parâmetros, então vou selecionar aqui Pass. Nome, ele vai vir lá do nosso Text Field 1. Idade, seleciono Value. Widget State, Text Field 2. Tudo pronto, já passamos os nossos parâmetros. E aqui na parte de baixo a gente vai passar o retorno. Então aqui tem Action Output, né, que é uma saída. Eu vou definir aqui retorno. Aqui eu vou adicionar mais uma ação. E essa ação vai ser uma mensagem que eu vou exibir. Eu vou selecionar aqui o Show Snack Bar. E aqui, em vez de digitar uma mensagem aleatória, eu vou exibir a mensagem do retorno. Então, seleciono nessa opção, Action Outputs, e vou selecionar aqui Retorno. Tudo pronto. Agora, quando eu clicar para fazer o cadastro, ele vai exibir a mensagem que está definida aqui no meu Action Block, Retorno, dados cadastrados. Vou fechar. Agora eu vou precisar alterar a tela de exibição. Então, clico nessa opção, App Details, Page nova. Agora eu vou clicar nessa opção e vou testar. Vamos aguardar. A nossa aplicação já fez o carregamento. Vamos definir aqui o nome. E a idade também. Vou colocar um valor aleatório. E vou clicar para cadastrar. Então podemos ver. Exibiu aqui dados cadastrados. Vamos navegar aqui até o Supabase, né? E podemos ver que já adicionamos, né, esse primeiro dado. Vamos adicionar outro dado. Vou colocar aqui. Vou cadastrar. E temos aqui mais um dado cadastrado. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe alguns exemplos simples para que vocês pudessem entender o funcionamento. A gente já viu toda a diferença que faz.
Imagine você utilizando isso aí em fluxos de ações maiores. Então, se você tem pelo menos 2 ações repetidas, comece a usar os blocos de ações. Isso aí vai permitir você criar aplicativos mais estruturados, eficientes e fáceis de gerenciar. Em breve eu trago mais conteúdo sobre isso. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.